bem, companheiros e companheiras? Cá estamos nós aqui reunidos, dessa vez para falar sobre planejamento estratégico governamental, ou mais especificamente do plano plurianual. Em aula anterior, ou em vídeo anterior, eu comentei para vocês que o planejamento estratégico teria uma perspectiva de longo prazo. Muito bem. Para alguns autores não é o caso do PPA. Como o PPA tem uma periodicidade de 4 anos, alguns autores consideram o PPA como um instrumento de planejamento de médio prazo e não longo prazo. Mas, feito esse esclarecimento, vamos na sequência nos slides. Muito bem. Definição do plano plurianual, conforme colocado pela Constituição, instrumento que expressa o planejamento do governo federal, estadual e municipal, ou seja, o PPA é aplicado aos 3 níveis de executivo, para um período de 4 anos, conforme eu já havia comentado anteriormente, tendo como objetivo principal conduzir os gastos públicos durante sua vigência, os 4 anos, de maneira racional, visando a eficiência, de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público, que seriam os gastos de custeio, e a realização de novos investimentos, que seriam as despesas de capital. Na periodicidade do plano plurianual, os 4 anos que eu falei agora há pouco, esse plano plurianual ele é elaborado no primeiro ano de exercício do chefe do Poder Executivo para passar a vigorar a partir do seu segundo ano de mandato. Se tem uma periodicidade de 4 anos, isso significa que o PPA sempre irá do segundo ano de mandato do chefe do Executivo até o primeiro ano do mandato do próximo governante. E só para exemplificar, imaginemos aqui um governo que tem como período de duração, digamos assim, de 2013 a 2017. No primeiro ano de governo, aquele representante eleito, ele ainda governa utilizando como base os recursos aprovados pelo seu antecessor. Nesse primeiro ano, ele elabora o seu PPA, que passa a vigorar a partir do seu segundo ano de mandato, indo até o primeiro ano do mandato seguinte e assim sucessivamente. Falando um pouco da base legal do plano plurianual. Ele está posto como obrigatório para todos os chefes do Poder Executivo, dos entes federados, município, estados e União, a partir do artigo 165 da Constituição. Então, a partir da Constituição de 88, o PPA passou a ser obrigatório para todo chefe do Poder Executivo. Além do PPA, outros 2 instrumentos fazem parte do sistema de planejamento governamental: a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Sobre o conteúdo desses 3 instrumentos é o que vamos falar. Muito bem. Primeiramente, o PPA traz lá os instrumentos legais de planejamento, as constituições tanto federal quanto estadual. O artigo 165 e o artigo 106 colocam que são leis de iniciativa do Poder Executivo, conforme eu já havia falado, que deverá estabelecer o seguinte: em relação ao plano plurianual, estabelecerão de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, tanto para as despesas de capital quanto as despesas delas decorrentes, que são as despesas de custeio, as despesas necessárias para a manutenção do funcionamento da administração pública. Na sequência, algumas observações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos a elas. Também no artigo 65, parágrafo 2º, diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, no caso estadual e municipal também, só que para o período de 1 ano. Se o PPA tem uma periodicidade de 4 anos, a LDO, assim como a LOA, tem uma periodicidade anual. Em relação à LOA, especificamente, aos orçamentos anuais, a Constituição define no parágrafo 8º
que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão de receitas e à fixação de despesas. Aí um ponto importante. Tanto no PPA quanto na LOA, o executivo ele vai fixar suas despesas a partir de uma expectativa de receitas, a partir de uma expectativa de arrecadação. E tudo isso deve estar contido na LOA, não se incluindo nesta proibição uma possível autorização para a abertura de créditos suplementares ou para contratações de operações de crédito. Na sequência, nós vamos falar sobre o ciclo de planejamento posto de uma maneira genérica, né? Pode variar um pouquinho de município para estado, para União. Esse ciclo compreende o seguinte: o primeiro item a ser elaborado seria o plano plurianual, dele depende a lei de diretrizes orçamentárias e da LDO depende a lei orçamentária anual. Então a LOA ela só é elaborada a partir da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias nos 6 primeiros meses do ano. Após a aprovação da LOA, temos a execução orçamentária, o acompanhamento e o controle dessa execução. A partir do acompanhamento e o controle, uma possível avaliação da execução dos projetos, uma revisão do PPA se for o caso, e é válido dizer que todos os programas que estão contidos na LOA estão na LOA porque antes estão contidos no PPA. Então a LOA tanto depende da LDO, quanto depende também dos programas contidos no PPA. Aqui eu apresento para vocês um mapa estratégico do estado do Rio Grande do Norte em relação ao penúltimo PPA que foi elaborado. Esse mapa estratégico tratava ou apontava como missão do governo do estado promover o desenvolvimento sustentável, com ênfase na redução da pobreza, apresentava alguns eixos estratégicos, como o combate à pobreza e à miséria, o desenvolvimento integrado sustentável, a gestão para resultados, e subordinado a esses eixos estratégicos alguns macro-objetivos, colocados aqui nesses 5 retângulos, apenas para exemplificar a estruturação do planejamento governamental, nesse caso do estado do Rio Grande do Norte. Ainda dentro dessa perspectiva do modelo do estado do Rio Grande do Norte, trago aqui algumas das regiões que foram utilizadas para fazer o planejamento, né? Lá na definição do PPA, colocava que o PPA devia ser feito de forma regionalizada. No estado do Rio Grande do Norte, essa regionalização obedece a essas regiões aqui destacadas em diferentes cores e nomeadas, né? Litoral Oriental, Litoral Norte, Agreste, Seridó, Alto Oeste, a região moçoroense, o Médio Oeste e o Vale do Açu. Sobre o processo de elaboração, o que seria a base estratégica do PPA? Então, o PPA depende dos planos de desenvolvimento regionais apontados para diferentes áreas do estado, para diferentes regiões do Nordeste, na qual o Rio Grande do Norte se encontra. O PPA depende da plataforma de governo, da plataforma que o governo utilizou para balizar sua campanha. Depende também da avaliação das políticas executadas no PPA anterior. Depende das prioridades e deliberações dos conselhos de diferentes áreas, né? Conselho do Turismo, da Saúde, da Educação. E ainda depende de outros estudos ou planos setoriais que porventura existam naquela região. Então o PPA ele não parte do zero, ele é influenciado por planos já existentes, digamos assim. Aqui temos o que seria um ciclo de gestão do PPA em relação ao período de sua execução, embora daqui a pouco, acho que no slide seguinte, a gente fala sobre os atos transitórios constitucionais. Mas em tese, teríamos até o dia 31 de janeiro como prazo para publicação do decreto com a programação orçamentária e financeira para aquele ano vigente. Até o dia 15 de abril seria o prazo para o Poder Executivo submeter ao Legislativo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e até o final de junho
seria o prazo para aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que passará a vigorar no ano seguinte. Até o dia 31 de agosto é o prazo para submissão ao Legislativo, por parte do Executivo, do projeto, da proposta da Lei Orçamentária Anual. E aí o Legislativo teria até o final do ano para aprovar a Lei Orçamentária, que passará a vigorar no ano seguinte. Esse decreto de programação orçamentária e financeira depende, obviamente, da aprovação da Lei Orçamentária Anual. Sobre esses prazos especificamente, vamos detalhar um pouquinho mais nesse slide que segue. Muito bem, falar um pouco desses atos de disposições constitucionais transitórias, né? No artigo 35, coloca o seguinte: o disposto no artigo 65, que é o que coloca como obrigatório o PPA, a LDO e a LOA, no parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva o prazo de até 10 anos, distribuindo-se os recursos por regiões macroeconômicas, utilizando como base o biênio 86-87. Lembrando que isso foi posto na Constituição de 88. Maravilha. No parágrafo 2º desse artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, diz o seguinte: até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º, inciso 1 e 2, serão obedecidos as seguintes normas. O projeto do PPA, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, a Constituição não expressou de forma clara quais seriam os prazos para aprovação / autorização por parte do Legislativo em relação ao Plano Plurianual, a LDO e a LOA. Esse ato das disposições constitucionais transitórias vale enquanto uma lei complementar não for promulgada, o que aparentemente ainda está em aguardo. Então, ele não estabelece datas especificamente, como eu coloquei no slide anterior, mas sugere prazos, né? Porque aí pode ter uma variação desses prazos no que diz respeito aos estados, aos municípios, conforme suas respectivas constituições, desde que não desobedeça a Constituição Federal. O inciso 2º desse parágrafo diz o seguinte: o projeto da LDO será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Por isso que eu falei aquele prazo lá de 15 de abril, né? Porque fala ali 8 meses e meio. E o inciso 3º diz que o projeto da LOA será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção do Executivo até o encerramento da sessão legislativa. E quais são os prazos da sessão legislativa? É o que a gente vai na sequência. Muito bem, a sessão legislativa ordinária é o período de atividade normal do Congresso a cada ano, isso a nível federal, que são esses aqui, ó, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto até 22 de dezembro. Então, pelo ato das disposições transitórias constitucionais, o prazo de aprovação da LDO seria, na prática, 17 de julho e o prazo para aprovação da LOA seria, em tese, 22 de dezembro, onde entram aí recessos e férias parlamentares. Mas isso vocês vão discutir mais a fundo lá na disciplina de orçamento. Para agora era isso, pessoal. Até a próxima.